Nossa Senhora da Pureza, com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos nos assentar. Eu gostaria então de pedir agora muita atenção no que vai ser falado, porque nós iremos falar sobre castidade, sobre a pureza, mas por ser um escravo da Virgem Maria e por amar Nossa Senhora, então iremos falar muito da pureza relacionado com Nossa Senhora, no sentido da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né? Porque graças a Deus, muitas pessoas que aqui estão são escravas da Virgem Maria e muitas querem se tornar um consagrado da Mãe de Deus. Muitos do nosso meio querem se tornar um escravo e uma escrava de amor da Santa Mãe de Deus. E claro que o fruto da pureza, a santidade, nos é dado por meio do Santíssimo Sacramento e pela verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, porque o escravo de amor precisa estar dentro do ventre de Nossa Senhora. O escravo de amor, o verdadeiro devoto de Nossa Senhora, é aquele que olha para a Virgem Maria e imita as suas virtudes. São Luís diz no tratado que os falsos devotos, né? Por exemplo, o devoto hipócrita é aquele que finge ser aquilo que ele não é e se esconde debaixo do manto de Nossa Senhora. Então, claro que aqueles que desejam a vida mariana também precisa desejar na alma viver a pureza e a santidade. Porque a promessa, ontem eu dizia que Nossa Senhora é a nova Eva. E em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito: colocarei ódio entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então existe um ódio, uma inimizade do demônio para com a Virgem Maria, e não só do demônio contra Nossa Senhora, e Nossa Senhora contra o demônio, mas também da sua descendência, dos seus filhos, contra também a descendência dos filhos do mal, dos filhos do demônio. Então é contraditório nós falarmos que somos devotos da Virgem Maria e se andamos abraçados com o pecado, se nós não fazemos violência para mudar de vida, se quando nós caímos permanecemos na lama do pecado como os porcos, se lambuzando cada vez mais. Não, o verdadeiro devoto da Mãe de Deus, quando cai de joelho nos pés do sacerdote, confessando o seu pecado e reconciliando com Deus. Então está ligado. Porque, irmãos, ser devoto de Nossa Senhora é entrar naquilo que nós chamamos de uma vida mariforme, ou seja, tomar a forma da Virgem Maria, que era o ideal de São Luís, que ele dizia no tratado: quando chegará o tempo em que os homens respirarão a Virgem Maria, uns corações rendidos a Nossa Senhora. Então é em cima de tudo isso que nós iremos meditar. E aí eu te convido, pegue comigo então 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 12 a 20. Amém? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisas alguma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou os mortos também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo?
Tomarei então os membros de Cristo e o fareis membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a impureza peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis? Porque foste comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Estas são para nós palavras do nosso Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Irmãos, para a nossa igreja, o corpo é algo importante. É diferente daquilo que se ensina a doutrina espírita, em que o corpo é apenas uma cadeia que prende a nossa alma. Não, a igreja diz ao contrário. Por isso faz sim parte da tradição da igreja, o ensinamento da igreja, que quando alguém morre, deve sim colocar flores no caixão, enterrar esse corpo, porque o corpo não é algo ruim. Ser homem, se tornar homem não é algo ruim. A natureza humana, a carne, claro que isso há muito tempo, até mesmo muitas heresias. Muitas pessoas não acreditavam, por exemplo, que Jesus Cristo era Deus, porque Jesus Cristo assumiu um corpo. Jesus Cristo se tornou carne. Ele herdou de Nossa Senhora, no ventre da Virgem Maria, um corpo, sangue. Ele herdou uma carne no ventre de Nossa Senhora. Então muitas pessoas diziam: Jesus Cristo não é Deus porque ele se fez homem. Claro, ele se fez homem sem deixar de ser Deus, porque o povo tinha essa mentalidade: a carne, o corpo não presta. E aí nós precisamos entender uma coisa: Deus criou o homem, Adão e Eva, bom. Deus não nos criou mal, Deus nos criou bom. Deus nos criou sadio. Claro que depois do pecado de Adão e Eva, a natureza humana foi corrompida, fragilizada. Dentro de nós hoje existe a concupiscência da carne, a inclinação para o pecado. Mas Deus não nos criou assim. Não é essa a vontade do coração de Deus. Mas a vontade do coração de Deus é com que nós tenhamos uma humanidade perfeita. Então o corpo não é algo ruim. Porque se for homem, ser humano é algo ruim, Deus não teria se feito homem sem deixar de ser Deus. E Deus se fez homem. Deus assumiu um corpo. Digo isso para nós então entendermos o porquê que a igreja fala do cuidado com aquilo que se faz com o corpo, com a modéstia que é necessário viver. E graças a Deus a modéstia está voltando ao seio da igreja, e eu quero falar muito sobre isso. Então vai ser uma pregação que vai causar espanto no coração de alguns. Algumas mulheres vão embora e não vão conseguir dormir, porque a palavra que vai ser pregada agora vai ficar ressoando dentro de ti. E você vai falar: meu Deus, eu preciso mudar. O homem também vai falar: eu preciso mudar. E nós vamos compreender tudo isso que Deus quer falar. Então aí é necessário o que? Ouvir, né? O demônio já está lá fora querendo atrapalhar a pregação. Então escute aquilo que está sendo falado agora. Então o corpo para nós é algo importante. E aí São Paulo começa a pregar dizendo que o que? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele diz o que? Tomareis os membros de Cristo e farei membros de quê? De uma prostituta. Ele pergunta e ele mesmo diz: de modo algum. Por quê? Lembra do que o irmão Trovão disse aqui? O que um grande papa da igreja disse? A pia batismal é como o quê? O ventre da Virgem Maria. E é ali no nosso batismo que nós deixamos de ser escravos do demônio e passamos a ser escravos de Deus.
propriedade de Deus, e pelo batismo é apagada a mancha do pecado original que há em nós, e Deus nos dá a força, a graça para lutar contra a concupiscência da carne que há em nós, que é a inclinação para o pecado. Mas o batismo faz de nós também o quê? Igreja. Nos incorpora na igreja como que membros de Cristo. Nós sabemos que Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, como está escrito em Colossenses 1,18. Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. E claro que dentro de um corpo existe o que? Vários membros. Então quando eu e você recebemos o batismo e nós nascemos pela água, nós morremos e nascemos como agora filhos de Deus, através do batismo, e nos incorporamos na igreja, nos tornamos igreja, então nós nos tornamos o quê? Membros do corpo de Cristo. Então eu e você somos membros do corpo de Cristo. E aí quando nós profanamos então o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é membro do corpo de Cristo, esse pecado se chama um pecado de profanação. Nós estamos profanando o templo de Deus. Nós estamos fazendo do membro de Cristo, que é cada um de nós, membros de uma prostituta. Isso é algo muito sério. Por isso que a Igreja Católica ela é rica nos seus ensinamentos, e às vezes nós achamos que ela é um pouco dura, mas não. É visando a nossa salvação. Então ficou claro que nós somos membros do corpo de Cristo? E de que o corpo para a Igreja Católica existe que tem um valor ou não? Ficou, né? Bom, e aqui então, através do batismo, ao falar a vocês aquilo que a igreja diz, porque nunca prego o que quero, o que penso, o que acho, mas o que minha mãe igreja diz, por ser filho dela, ela nos ensina isso, que pelo batismo nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. E ao nos tornar então membros do corpo de Cristo, nós devemos tomar um cuidado em não profanar o corpo de Deus, em não profanar o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, que é o teu corpo. Por isso quantas vezes eu dizia à minha esposa, quando nós ainda só namorávamos, e claro, depois de casado também, nem tudo pode no matrimônio. O matrimônio precisa ser vivido de maneira santa. Mas eu dizia a ela, falava, olha, eu não posso profanar o corpo de Deus, que é o seu corpo. Nós não podemos cometer esse pecado horrível, porque São Paulo diz, todo o pecado que se comete fora do corpo, todo pecado, irmão, que não está ligado à impureza ao corpo, ele é um pecado cometido fora do corpo. Mas quando se comete o pecado da impureza, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. E aí nós precisamos ter a consciência do pecado. Quando uma pessoa chegava cheia do pecado, São Padre Pio fechava o nariz, tampava, porque ele conseguia sentir a podridão que é viver em estado de pecado. É um fedor horrível. Quantas vezes quando um irmão de rua, talvez no ônibus, em algum lugar, sentou ao nosso lado, nós nos levantamos porque o nariz até ardeu, falou, nossa, como ele está fedendo. Ora, muito mal cheiroso fica nós quando nós pecamos. Os demônios é tão sujo que nos ensina os santos da igreja, que o demônio nos leva, nos tenta para nós cairmos no pecado da impureza, da fornicação, do sexo antes do casamento, da masturbação. E quando nós cometemos esse pecado, o demônio vomita com nojo do pecado que nós estamos cometendo. Isso é algo muito sério. Então nós precisamos renunciar a tudo isso. Eu não posso fazer, uma vez que recebi o batismo da igreja, eu não posso agora, eu sou corpo de Deus, eu sou membros do corpo de Cristo, eu agora não posso fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta. Eu agora tenho que tomar cuidado então com a roupa que eu visto. Eu não posso colocar um pince no meu corpo, porque nós já sabemos muito bem que a origem do pince é do satanismo, aonde é colocado em rituais satânicos, em bonecos de voodoo. E nós não somos bonecos de voodoo, mas nós somos filhos de Deus, feita a sua imagem e semelhança. A tatuagem que perfura o corpo, a maioria dos tatuadores são satanistas, e naquele momento a agulha perfura o seu corpo, sai pequenas gotas de sangue,
E ali, muitas das vezes, o tatuador está te entregando ao demônio, e nós não sabemos. Quantas pessoas querem se libertar do álcool não conseguem, porque talvez naquela tatuagem houve uma consagração ao demônio. Um jovem que andava comigo, quando ele bebia, o demônio possuía ele, ele comia vidro. Ele tinha um demônio tatuado no braço, ele arrancou com um dente. Olha que coisa. Padres, amigos meus, foram rezar por um jovem que era todo cheio de tatuagem, e quando jogava água benta, a pele dele começava a meio que borbulhar, e esse jovem gritava profundamente. Então, quando a igreja repreende isso, ela sabe do que está dizendo. Bom, Hélio, mas eu já fiz uma tatuagem. É como diz São Paulo: o que fiz na minha ignorância. Renuncia àquilo e pronto, Deus nos perdoará. Mas depois do que nós estamos ouvindo, não podemos de maneira nenhuma fazer isso. Uma vez eu fiz uma pregação, aí houve um momento de pergunta e resposta, e o jovem perguntou: bom, mas se eu tatuar a Virgem Maria na minha escola, nas minhas costas? Eu falei: antes tatuar o demônio. Seria menos pecado tatuar o demônio do que uma coisa sagrada. Então isso não vem de Deus, porque o corpo então é importante para nós. É importante. E aí São Paulo então diz aqui no versículo 20: glorificai a Deus, glorificai pois a Deus no vosso corpo. Então o nosso corpo deve ser para a glória de Deus. O corpo não pode ser profanado. E aí nós aprendemos com quem? Com a Virgem Maria. Porque Nossa Senhora disse em 1917, quando ela apareceu em Portugal, Nossa Senhora de Fátima, o que ela disse? Ela disse para os 3 pastorinhos, mas para Jacinta, ela disse assim: que muitas almas vão para o inferno, mais por causa dos pecados da carne do que qualquer outro pecado. Entende? Quantas almas vão para o inferno mais por qual pecado? Os pecados da carne. O pecado que se comete contra o corpo. Hoje o que se prega não é a sexualidade de uma maneira errada. Não é as músicas de funk que falam o que? Só pornografia. Hoje todo filme que você vai assistir tem que ter cena de sexo. As novelas da rede esgoto de televisão, só pornografia. As músicas, só pornografia. Tudo pornografia. Se vai fazer uma propaganda da sandália, uma mulher pelada. Se vai fazer uma propaganda de um óculos, uma mulher pelada. E quantas mulheres não conseguem enxergar isso? Eu vou deixar muito claro aqui o plano da maçonaria e do comunismo em querer destruir a igreja. E sabe como os maçons e os comunistas falou que iria destruir a igreja? Por meio das mulheres. Sabiam disso vocês? Não. Já prestaram atenção agora que em todo o shopping as mulheres são convidadas a trabalhar e tem que ter, na linguagem bem vulgar do mundo, um corpo sarado. Não pode ser muito magra, não pode ser cheinha, tem que ter o corpo ideal. Como é que é o uniforme dela? Uma roupa colada. Hoje todo posto de gasolina, mulher com calça colada, com roupa colada. Hoje a maioria das coisas, lanchonete, mulheres, porque a mulher se tornou um produto. O que tem a ver uma sandália com uma mulher pelada? O que tem que ver um óculos com uma mulher pelada? E as mulheres não têm consciência disso. E as pregações então que nós fazemos sobre a modéstia, muitas das vezes as nossas irmãs ficam com raiva, mas é para o bem de vossas almas. Então Nossa Senhora disse: muitas almas vão para o inferno por causa disso, dos pecados da carne. Do lado da minha casa, um filho de Satanás alugou o barraco só para fazer o que não presta. Prostituição de menor, drogas, bebidas. Um dia lá a minha irmã com raiva chamou a polícia. Eu falei: já que é para denunciar, vamos denunciar tudo, Não só com o microfone. Eu disse para o policial: aqui tem drogas aqui dentro. E o rapaz ouvindo: tem droga, prostituição, menina de menor. Tem que acabar com isso. E aí um dia eu ficava pensando: meu Deus, como que pode? As músicas, chamando as mulheres de cachorra e elas dançando. As músicas chamando elas de piriguete, porque o que seria a piriguete hoje? Uma mulher prostituta que não vale nada.
e ela está dançando, rebolando, enquanto a música está falando mal dela. Depois ela quer respeito. Ora, minha filha, como tu queres respeito, se nem você se dá valor? Por isso então, nós que somos marianos, consagrados à Virgem Maria, e aquele que deseja se consagrar, deve estar atento à vossa mãe. E ela disse então isso: muitas almas vão para o inferno, mais por causa do pecado da carne do que qualquer outro pecado. E a Virgem Santíssima também disse que seria introduzido certas modas que iriam ofender nosso Senhor. Jacinta comentou mais tarde que as pessoas que servem a Deus não devem seguir as tendências da moda atual. E Jacinta também disse que a igreja não tem modas e que nosso Senhor Jesus Cristo é sempre o mesmo. Então não tem modas para nós. As modas que vão sendo implantadas, aquilo que vai sendo colocado, nós precisamos, irmãos, ir contra tudo isso. O Neymar com aquele cabelo ridículo, parece um gambá, um macaco, sei lá que diabo é aquilo. E no outro dia os jovens querem usar a mesma coisa. A mulher enrola um TNT no corpo e diz que é moda. Amanhã todas as mulheres querem viver isso. Uma vida vazia, uma vida que não tem alegria, porque ninguém é feliz no pecado. Ora, ela então, qual o modelo de santidade? A mãe de Deus. Como que eu devo me vestir como a mãe de Deus se vestiu? Hélio, como que eu devo ser puro como a mãe de Deus foi pura? Então Nossa Senhora disse que viriam modas, queriam desagradar o coração de Deus. Prestem atenção agora. Quando foi que Nossa Senhora disse isso? 1917, 1928, a maçonaria escreve o seu plano. E olha o que a maçonaria diz: a religião não teme a ponta da espada, mas podem desaparecer sobre a corrupção. Não vamos nos cansar de corrupção. Nós podemos usar um pretexto como o esporte, o higiene, o recurso da saúde. É necessário corromper. Olha, presta atenção, o que eles estão falando? É necessário corromper, que nossos meninos e meninas pratiquem a nudez no vestir. Para evitar uma reação, para evitar muita reação, deve-se avançar de maneira metódica, ou seja, aos poucos. Despisse em primeiro lugar até o cotovelo, depois até o joelho, depois braços e pernas completamente descobertas, e mais tarde a parte superior do tórax, o ombro e etc. Porque nessa época, como que as mulheres se vestiam? Vestido e saia. E aí o que ele falou? Vamos ao pouco praticar a nudez. Nós devemos corromper a igreja, corromper pela corrupção, pela impureza, pela imodéstia. Vamos causar o escândalo, que nossas crianças, nossos meninos e nossas meninas aprendam a viver a nudez. Então também na Revolução Francesa foi implantada, através da emissora de televisão, em fazer com que os pais criem os seus filhos, o menino somente de cuequinha, a menina somente de calcinha, que ela cresça já assim expondo o corpo, porque quando ela estiver maior, não terá nenhuma dificuldade em mostrar o seu corpo, porque ela já cresceu assim. Até isso foi planejado, e nós não sabíamos disso. Então nessa época se vestia o vestido, as mangas era até os braços, então vamos subir até o cotovelo, depois sobre o braço todo, vamos encurtar a saia, o vestido até o joelho. Depois nós teremos seios e pernas, braços do lado de fora. Quando uma moça se ingressa no satanismo, sabe o que o satanista pede a ela? Mostrem o seu corpo, profane o seu corpo. Como é que é o ritual satânico? Muita orgia, não? Uma mulher que tem relação sexual com vários homens, homens com homem, mulher com mulher, uma mulher que deita com 10 homens. É isso que o demônio gosta, da sexualidade de maneira errada, o sexo de maneira errada, a profanação do corpo de Deus, dos membros de Deus, que é nós, principalmente, claro, aqueles que abraçaram, que receberam o batismo. E aí se profana o corpo, é isso que o demônio quer.
E aí também no ano de 1846, o governo pontifício da Itália, no período do Papa Gregório XVI, apreendeu um documento secreto dos comunistas. Esse documento então ele foi publicado em francês no ano de 1875, com a aprovação do Papa Pio IX. E olha o que esse decreto dizia: para derrubar o catolicismo, você deve começar por suprimir o sexo feminino. O provérbio é, em certo sentido, verdade, mas desde que não se pode suprimir a mulher, vamos corrompê-la juntamente com a igreja. A melhor espada com a qual se pode ferir a igreja até a morte é a corrupção. Como que os comunistas falou que iria destruir a igreja? Por meio de quem? Qual foi o plano do demônio para o pecado entrar no mundo? Ele seduziu primeiro quem? Eva, né? Olha, isso aqui não é uma coisa machista, não, é para a gente entender, irmãos. Por exemplo, Eclesiástico 25:33 está escrito: foi pela mulher que começou o pecado, e por causa dela que todos morreram. O apóstolo São Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14: e não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher que, enganada, tornou culpada de transgressão. Começa na mulher. E foi importante que São Paulo dissesse isso, porque o pecado começou na mulher e consumou em quem? No homem. Assim a salvação começa na Virgem Maria, que é a nova Eva, e vai ser consumado em Jesus Cristo, que é o novo Adão. Então a estratégia do demônio para destruir a igreja através da corrupção, da impureza, com que nós não vivêssemos a castidade, infelizmente são vocês, minhas queridas irmãs. É através de vocês, implantando modas, roupas que nós não deveríamos usar. Claro que o homem também não deveria usar muitos tipos de roupa. Homens, algumas décadas atrás, quem usava uma calça apertada eram os homossexuais. Se nós olharmos para muitas décadas atrás, muitas prostitutas não vestiam as roupas que muitas mulheres usam hoje. As roupas delas eram até mais decentes. Então o mundo vai caindo numa decadência e nós achamos que tudo isso é normal. E não é. É uma implantação, algo que foi implantado e nós não conseguimos ver. Então, aqui eu fui citando esses versículos bíblicos para dizer que o demônio também começou assim no tempo de Eva. Mas aí, graças a Deus, na história da reparação, apareceu também uma mulher, que é a Virgem Maria. Então, o que as mulheres de hoje têm que ser? Como quem? Nossa Senhora. Nossa Senhora, Eva foi causa de perca para si e para todo o gênero humano, e também para o homem Adão. Assim Nossa Senhora foi causa de salvação, tanto para si, como para todos os seres humanos. Então as mulheres precisam ser, não motivos de queda para nós homens, mas um meio de santidade, de salvação. Vou fazer uma pergunta, me responda. Eu quero que somente os homens que estão aqui, que ainda não casaram, que pensam em casar, queria casar com uma moça que expõe o corpo, que anda com sainha curta, com shortinho curto, mostrando os seios. Levanta a mão o homem que quer casar com essa mulher. Algum homem levantou a mão, mulher? As mulheres que vivem isso, os homens lá fora, né? Sabe para que eles querem? Somente para usar o seu corpo e nada mais. Não deixa o demônio te colocar você numa vitrine, expondo o seu corpo. Não, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E assim também os homens. Não queira ser bonito por fora. Eu vou malhar, eu vou ser musculoso, sendo que por dentro você é um sepulcro caiado, sendo que por dentro nós somos podre, vazio.
A santidade de Deus não está aí, a alegria de Deus não está aí. O que adianta ser bonito por fora e por dentro não prestar, não valer nada? Por dentro ser um homem vazio, uma mulher vazia que chora dia e noite. Todos os jovens que eu atendi, claro, não é confissão não, entenda, né? Jovens que vieram conversar comigo, eu não sou padre, que caíram, tiveram a desgraça de manter a relação antes do casamento. A maioria choraram, e de modo muito especial as mulheres, todas elas que eu atendi, se dizia que se sentia muito suja, muito suja. Então nós devemos evitar esse pecado da impureza, do corpo, de tudo isso. Então o demônio foi implantando as suas coisas, implantando. Aí eu toco agora num tema muito polêmico. Nossa Senhora em 1917 disse que viriam modas que iriam desagradar o coração de Nosso Senhor. Em que período surge o uso da calça para as mulheres? 1920. Começa pela primeira vez em Paris as mulheres usarem as calças. E nesse período, Hélio, o que a igreja fez? Ficou calado? Não. A calça aparece nas passarelas da moda em Paris em 1920. No ano seguinte, o Papa Bento XV expressou seu choque por causa das mulheres que abraçaram a tendência da moda atual e os estilos da dança. Meu Deus do céu, né? No 1920 que dança era? Funk, não era os funk hoje, as lacraias, as cachorras, era? Não. E o Papa já condenava isso. Se São Curadás na sua época dizia que uma pessoa que ia para o baile, o anjo da guarda permanecia do lado de fora e o demônio acompanhava ele para dentro. Meu Deus do céu, quem vai para um baile de funk, então o anjo da guarda fica do lado de fora e uma legião de demônio entra com ele para dentro. Hoje é muito pior. Hoje é muito difícil viver a santidade. O homem precisa mortificar os olhos. Ele tem que andar olhando para o chão, porque ele não pode olhar para outros lugares, porque ele peca. É terrível. O homem de Deus não quer pecar. E às vezes dentro da Santa Missa, uma mulher está com as costas de fora, os seios de fora, senta com saia e com pernas abertas. O padre, coitado, que atende confissão, às vezes é tentado. Isso é terrível. Então surge a calça nessa época. Qual era o propósito da calça? Vem claro, também das feministas radicais, em que querem fazer que o homem e a mulher são iguais. Homens e mulheres são iguais? Eu vou poder gerar uma vida dentro de mim? Não. Quando eu olho para o meu corpo, é igual ao seu corpo, mulher? Não é, porque Deus nos fez diferente. Quando Adão e Eva pecou, houve a desordem na natureza humana. Qual a desordem do homem? O homem peca pelo olhar. É até difícil dizer isso, porque o demônio já distorceu tanto a natureza. Mas o pecado de pornografia era do homem. Era o homem que tinha esse pecado da pornografia. Então entenda isso. O homem ele peca pelo olhar. O homem seleciona, essa eu quero, essa eu não quero. O homem é como um predador. O homem é assim, infelizmente. Nós somos doentes assim. E o homem, ele não precisa ver muita coisa. Antigamente o homem andar sem camisa, a mulher para ela tanto faz ou não. O homem basta ver um pedacinho do nada aqui, ó, nem está mostrando o seu direito. Ele já imagina tudo que você pensar. O homem precisa ver um pedaço do seu joelho, da sua perna, para ele ter pensamentos impuros. A mente do homem, ela é terrível. E qual era então o pecado da mulher? Qual a desordem na natureza feminina? Em querer mostrar. Ah, isso não é verdade, não é? Quando vocês não respondem para mim, respondem no coração. As nossas queridas irmãs que estão aqui, que futuramente vão ouvir na pregação. Quando compram uma calça e vocês provam a calça, qual a primeira parte do seu corpo que você olha? Para ver se ficou bem ajustado? Tem ou não tem uma tendência em querer mostrar? E isso então, irmãos, é algo muito sério. A calça, ela marca o corpo da mulher. Ela marca, eu vou ter que ser muito claro, viu?
Não seja escrupulosos, não se espante com o que eu vou falar. Mas a calça marca o órgão genital da mulher. Está lá, todo mundo vê, né? O órgão genital da mulher. Existe só um pano que está ali tampando. A parte de trás está assim. Então o homem, quando ele vê uma mulher de calça, imediatamente ele olha para o órgão genital dela. Quando ela passa por ele, imediatamente ele olha para a parte de trás dela, porque ele sabe que está exposto. Tem rapaz que às vezes, quando ele se dá conta, meu Deus, o que eu estou fazendo eu não posso olhar, porque está em nós. Os santos padres até explicam, né? A atração do homem para com a mulher. Da onde Eva foi feita? Da costela de Adão. Então o homem sempre procura aquilo que lhe falta, e a mulher sempre quer voltar ao seu lugar de origem, saiu do homem. Por isso existe sim uma atração entre o homem e a mulher, claro, isso vai existir. Porque agora nós temos toda essa tendência, mas nós temos que aprender a viver com isso, lidar com isso, e não consentir com isso, e não fazer aquilo que a carne pede, e lutar contra isso. Então a calça, irmãos, expõe o vosso corpo. A calça torna a mulher masculina. Quantas mulheres hoje sentam de perna aberta, não tem nenhum pudor? Quantas mulheres correm? Quantas mulheres hoje são machonas? E aí, velho, não sei o que, falando gíria, que coisa ridícula. Na comunidade uma vez eu falava, olha, modéstia não é só vestir não. A mulher não pode falar gíria, claro que aí nem os homens também, né? Eu falava muita gíria antes, porque queria ser maloqueiro. Então hoje eu falo, não, eu como escravo de Nossa Senhora não posso falar nada disso. Então como isso é feio. Agora, qual o efeito de aderir à modéstia? Nossa Senhora, se estaria viva hoje, ela usaria uma calça? Será que Nossa Senhora usaria do seu corpo para levar os homens a pecar? Ela glorificou a Deus no seu corpo. Através do seu corpo, a salvação veio a nós, que é Jesus Cristo. Então é esse o intuito que eu e você precisamos viver. Abandonar essas práticas. É difícil, porque vocês, mulheres, já nasceram em uma cultura que foi colocada em de que usar calça é normal. Isso é difícil. Tem gente que deve estar no banco falando, meu Deus, esse menino é louco. Mas gente, isso é uma tradição da igreja que está voltando. A Dilma, pode ser quem for, quando vão falar com o Papa, todas têm que usar a saia e o véu na cabeça. Meu Deus, como eu amo o Papa. Papa Bento XVI, eu te amo. Vamos aplaudir o nosso Papa? Lindo, maravilhoso, que está trazendo a tradição à igreja. A mulher, entenda uma coisa, a alma feminina, ela é interior. Quem aqui é casada, que tem a sua casa, levanta a mão para me ver, das mulheres. As mulheres. Mulher, como você arruma a sua casa? Se você põe um vaso ali, você quer que ninguém mexa, né ou não? Sabe por quê? A mulher arruma a casa de acordo com o interior dela. Sabe? Eu entendi isso, né? Igual a minha esposa fala, não, eu quero ter a minha casa. Eu entendi isso porque é próprio da natureza feminina. Ela quer ter a casa dela. Ela quer arrumar a casa conforme ela é. O vaso, como eu coloquei, eu não quero que ninguém mexa. Eu gosto da minha casa bem arrumada, é conforme ela. A mulher, ela é interior. Minha irmã, olha para o seu corpo. Como que é o corpo do homem? Todo exterior, sim ou não? O órgão genital do homem para fora. O da mulher como? Interior. A mulher então ela é interior. Por que então viver a modéstia? O vestido, a saia, porque a mulher se guarda. Entende? Ela é interior. Ela se cobre com o véu. A mulher é tão interior, vai dizer Santo Ambrósio, quando ele explica sobre o véu, que ela gera uma vida no seu interior. Então é no seu interior que ela se encontra com Deus. A igreja, ela é o quê? A esposa de Cristo. Alguém vai olhar para mim que é homem e vai ver a esposa de Cristo em mim? Não, vai ver em quem? Em vocês. Vocês vão ver as minhas filhas da comunidade indo comungar hoje, né? De saia, algumas de véu, com véu na cabeça, né? Como a esposa de Cristo.
As mulheres que ainda não casaram, quando vão casar, vocês não vão querer usar o véu para receber o sacramento do matrimônio? Por que não usar o véu para receber o sacramento, né, eucarístico? Deus, o esposo da minha alma. Então a mulher é interior. A mulher precisa se resguardar. O homem também, claro, né? O homem também, por exemplo, na comunidade é proibido camiseta regata, bermuda. Calça jeans para o homem também é proibido. Ter todo um respeito também para com as moças, para com as mulheres. Olhar para as mulheres e entender, enxergar nela a Virgem Maria e não olhar para ela como um pedaço de carne, como um objeto sexual. Não, é uma filha amada de Deus. Um monge uma vez viu uma mulher nua e ele começou a chorar, louvando a Deus pela obra maravilhosa das mãos de Deus. Se fosse o Hélio, miserável pecador, né? Deus o livre. Mas aquele monge não. Ele olhou para a mulher, que a mulher é toda bem feita, né? E ele falou: Deus, olha a obra-prima da sua mão. Eu te louvo por esta beleza criada pelas tuas mãos, que é a mulher. E ele chorava louvando a Deus, porque o belo, né, a beleza nos leva ao belo, que é Deus. Então por isso a beleza. Olha, entra na internet e procure nos sites sobre a modéstia e veja fotos de mulheres usando calça e usando vestido e saia, e veja quem é mais feminina. A mulher começa a usar a saia, ela se preocupa como ela vai sentar, como ela vai cruzar as pernas, ou seja, as delicadezas vai voltando. Ela se preocupa no negócio que ela vai pôr no cabelo, né, que combina com a saia, ou vai combinar com o cinto que ela usa, com a sandália ou com o sapato. São as delicadezas que as mulheres foram se perdendo. Vocês são belas por natureza, não precisa se usar uma maquiagem tão forte e ficar parecendo um coringa, né? Não, vocês já são belas por natureza. Pode usar, pode, uma coisa mais fraquinha. Olha, São Cipriano já dizia: é pecado quando nós queremos reformar o que Deus formou. Uma pessoa que fica: não, eu vou pintar isso aqui porque Deus me fez muito feio. Ora, Deus não é imperfeito na sua criação. E ele diz: é pecado querer reformar o que Deus formou. Então a mulher põe silicone, isso e aquilo, não pode. Tudo isso é pecado. Então, irmãos, viver a modéstia é isso. E os homens também viver a modéstia, a pureza no corpo. A modéstia dos homens, claro, também está muito mais nos olhos. Mortificar os olhos, guardar os olhos, né? Tanto que, por exemplo, olha o que está escrito aqui, Santo Antão dizia que basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno. Meu Deus do céu, escutaram? Basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno. Quando São Luís Gonzaga teve conhecimento dessa frase, começou a guardar os seus olhos com tanta radicalidade, chegando ao ponto de não olhar nunca demais para as partes do corpo da mulher, senão apenas para os olhos. Ele conversava só olhando para os olhos da mulher. Os frades e franciscanos da Imaculada estão aqui hoje. Quando uma mulher chega perto dele, eles olham para o chão. Não é porque ele se assusta, não está ouvindo o que você está falando, mas é porque ele está guardando a pureza. São Domingos Sávio andava na rua olhando para o chão, e um dia perguntaram para ele: Domingos, por que tu anda olhando para o chão? Ele disse: porque quero ter os olhos santos, para quando chegar no céu contemplar a Virgem Maria. Devemos guardar o corpo, os olhos, assim como fez São Domingos Sávio. E a palavra de Deus diz o seguinte em Mateus 6, de 22 a 23: a lâmpada do corpo é o olho. Qual é a lâmpada do corpo? O olho. Jesus nos falando: portanto, se o teu olho estiver bom, todo o seu corpo ficará iluminado. Mas se os teus olhos estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Mateus 6, de 22 a 23. Então, quando nós estamos olhando muita pornografia, a nossa alma, o nosso interior está todo em trevas. Por isso, todas as vezes que eu vou à Santa Missa,
que o sacerdote eleva o corpo de Deus, ou que eu vou adorar o Santíssimo Sacramento, eu peço a Ele: Deus, purifica os meus olhos, me dê um olhar eucarístico, um olhar adorador. As tentações vão vir, vão, para querer nos tirar da pureza, da santidade, vão. Os santos foram tentados, olha essa história. Certa vez, algumas pessoas prenderam São Tomás de Aquino em um castelo, junto com uma mulher. Eles os prenderam para que perdesse a sua pureza, ou seja, a sua virgindade. Mas o amor de Deus é infinito, principalmente pelos seus filhos prediletos, os castos. São Tomás pegou um tição de fogo com ele e começou a correr atrás da mulher, e ela foi embora. Logo depois, São Tomás de Aquino caiu de joelho, com os olhos cheios de lágrimas, pedindo a Jesus Cristo que nunca mais permitisse tal coisa. Logo em seguida lhe apareceu o seu anjo da guarda e lhe cingiu com um cinto divino, um certo cinto divino da castidade, e nunca mais lhe sobreveio tentação alguma. Ele pegou um pau, com fogo, e correu atrás da mulher, para ele não perder a virgindade e a pureza. Assim, quantas santas, Santa Perpétua, quando foi jogada na arena dos touros, e os touros levantavam ela com um chifre lá em cima, e ela caía com o nariz ensanguentado, o nariz ensanguentado, os ouvidos ensanguentados. Sabe o que ela fazia? Enxugava o sangue? Não, ela arrumava o seu vestido, com medo de mostrar uma parte do seu corpo. Santa Maria Gorete morreu, se eu não me engano, com 14 facadas, porque não quis perder a sua virgindade. Santa Águida teve os seus seios arrancados, seu mamilo apertado com truqueza, porque não quis perder a sua pureza. Quantos homens e mulheres preferiram a morte do que profanar o templo de Deus? Quantos homens e mulheres glorificaram a Deus com o seu corpo, fazendo do seu corpo um sacrifício agradável a Deus? O meu corpo não vai reinar o pecado, mas eu ofereço a Ti, Senhor, como um sacrifício agradável a Você. Olha, eu não vou me prostituir, é a fogueira, então vamos para o fogo. É os leões, vamos para os leões. Quantos homens fizeram isso e mulheres? Santa Maria do Egito, quando sentiam impulsos carnais, ajoelhava-se e caía com o rosto por terra, e ficava até ser extinta as tentações. Às vezes ela ficava dias na mesma posição, pedindo a Deus que Deus o libertasse dessas tentações. Olha o que diz São José Maria Escrivá para defender sua pureza. São Francisco de Assis se rolou na neve, São Bento se jogou em um arbusto de espinho, São Bernardo se trancou em um depósito gelado. E você o que fez? Não diga, este é o meu jeito de ser, o meu caráter. Não, é a sua falta de caráter. Seja homem. Peraí, me perdi. Seja homem. Quando você decidir fielmente viver uma vida pura, a castidade não será um peso para você, será uma coroa de triunfos. Os santos fizeram de tudo para não pecar, de tudo, para vencer a tentação. Mortificava a carne, fazia jejum, penitências, se ajoelhava. São Francisco de Assis se jogou nas neves, e o gelo ali, e ele se jogou nas neves nu, e o gelo então, ali, o gelo na sua pele, chega a arder o gelo, para esquecer da tentação. São Bento se joga nos espinhos para vencer a tentação, porque preferiam todos menos desagradar a Deus. E é isso então, irmãos, que nós precisamos fazer. Então são implantados, e que nós precisamos profanar o nosso corpo? Eu estou dizendo que não. O Papa Bento XV, que se chocou com a moda de encurtar as coisas, a saia, tudo essas coisas, as calças, ele também se expressa assim, olha que forte: não se pode deplorar suficientemente a cegueira de tantas mulheres de qualquer idade e posição, feitas de boba por um desejo de agradar,
Elas não veem em que medida a indecência de suas roupas choca cada homem honesto e ofende a Deus. A maioria delas ficaria enrubescidas por causa desse tipo de vestuário, como por uma falta grave contra a modéstia cristã. Olha o que o Papa Bento XV vai dizer agora. Agora não basta exibir-se em vias públicas. Elas não temem cruzar o limiar das igrejas para assistir o santo sacrifício da missa e até mesmo carregar os alimentos sedutores das paixões vergonhosas para a mesa eucarística, aonde recebe o autor da pureza celestial. O Papa fala, como se não fosse pouco, viver lá fora, a imodesta, a indecência, elas ainda têm a coragem de entrar na igreja, com roupas impuras, indecentes, e ainda entrar na procissão da comunhão para receber o autor de toda a pureza. Gente, como nós precisamos estar unidos a Nossa Senhora. Porque dizia São Filipe Nero, a melhor devoção para nós vivermos a pureza é a devoção ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria. São Filipe Nero dizia que na área da sexualidade só vence, sabe quem, homens? Os fujões, aqueles que têm a coragem de fugir. São Filipe Nero diz que o homem que confia em si mesmo, ele está perdido. São Bernardo dizia, morra à vontade própria e não existirá inferno. O mesmo São Bernardo dizia, é mais fácil um morto ressuscitar do que estarmos em uma ocasião de pecado e não cair. Fuja do pecado. Não ache que você é forte demais. Não, mas não tem nada a ver eu namorar no escuro, eu sou forte. Não é. Não confie em ti. Quanto mais nós confiamos em nós, mais é a nossa queda. Tenha sempre você como um miserável, um imprestável, um inútil, um nada diante de Deus, e recorra sempre à Virgem Maria, a mãe de todas as purezas. Nossa Senhora é a mãe da pureza, é. Deus é um ser puro por excelência, e a pureza que é Deus entra no mundo por meio da Virgem Maria. Ela é a mãe da pureza. Quando o irmão Trovão pregava de maneira tão maravilhosa sobre a Virgem Maria, eu comecei a chorar, sabe por quê? Sabe o que veio ao meu coração? Presta atenção no que eu vou dizer a vocês. Nossa Senhora é tão bela, tão linda, que bastava Nossa Senhora só passar por aqui no nosso meio, e todos nós iríamos cair de joelho, batendo a cabeça no chão, suplicando a Deus perdão e a graça para nós também sermos santos, como a mãe de Deus é santa. Ela não precisava falar nada. Ela era pura. Ela era linda, linda não só por fora, mas por dentro, porque ela era santa. O povo, quando via a minha foto, né? Bermuda da Ciclone, o bigodinho de malandro, dizia, meu Deus do céu, você era feio, viu, meu filho? Você está mais bonitinho agora. Porque Deus mudou o semblante. A santidade de Deus começa a penetrar em nós. Olha para uma foto quando você era do mundo e veja que bagaceira ridícula era nós. E olha agora você, principalmente você que já aderiu à modéstia, como você é linda, como você parece com a mãe de Deus. Então a santidade nos deixa lindo, nos deixa belo. A minha irmã um dia disse assim, meu Deus, quando eu vi o irmão Trovão, eu falei, que homem feio, que barba é essa? Quando o irmão começou a pregar, ela disse, que homem lindo, porque exala a santidade de Deus. É a santidade. O pecado nos torna feio. Hoje tem gente que coloca chifres, que pinta a cara como gatos, que tem o corpo todo tatuado, cheio de pinces, isso e aquilo, para profanar o corpo de Deus, o templo do Espírito Santo. É muito claro, gente, olha, entra na internet e veja quem é que mais usa pinça e tatuagem. É o satanista ou não? É. Então isso não cabe. E aí os padres, os bispos da igreja exortaram muito. Olha o que dizia o Papa, meu Deus do céu. Quando que foi o plano da maçonaria?
1928, em 1928, o Papa Pio XI escreveu: há um esquecimento triste da modéstia cristã, especialmente na vida e no vestuário das mulheres. Em 1928, quando que foi o plano da maçonaria? 1928. Foi também o início da cruzada em que o Papa Pio XI fez a cruzada pela modéstia. Sabe o que nós poderíamos fazer? Não tem a passeata das vadias? Nós podíamos sair daqui deste encontro com um coração tão cheio de Deus e tão cheio da Virgem Maria para nós fazermos a cruzada da modéstia. O que vocês acham? Vamos nos organizar ou não com a imagem da Virgem Maria, rezando o Santo Rosário, mostrando que ainda existe nesse mundo um povo que quer ser de Deus. Então o Papa até parecia que sabia do plano da maçonaria. Gente, olha que forte. No dia 12 de janeiro de 1930, a Sagrada Congregação do Concílio, agora chamada Congregação para o Clero, por autorização do Papa Pio XI, emitiu uma carta a todos os bispos, exortando os bispos, os padres, as freiras, os religiosos, os professores e os pais. E o documento se concluía com essas palavras. Olha, presta atenção. Olha o que a palavra do documento dizia: donzelas e mulheres vestidas indecentemente estão impedidas de comungar, de atuar como madrinhas nos sacramentos do batismo, da confirmação. Ainda, se o deleito for extremo, pode mesmo ser proibida de entrar na igreja. Quantas coisas foram implantadas, quantas coisas foram colocadas para querer destruir a religião. Então agora é hora de se pôr contra isso. O desejo do meu coração com essa pregação, eu temia ali atrás. É muito duro fazer essa pregação. Nós muitas das vezes não queremos, mas como que um homem de Deus, um profeta, não prega o que ele quer, mas o que Deus manda, e claro, o que minha senhora manda, eu falei. Mas tudo que falei por amor. Eu entendo profundamente cada irmã que me xinga agora dentro do seu coração, mas eu quero dizer que eu te amo. E falei tudo isso para o bem de sua alma. Porque o Papa Pio XII disse: o que vale mais não é o bem-estar do corpo, mas o da alma. E se você usa uma veste que põe em risco a salvação da tua alma e do teu próximo, é seu dever não usá-la. O que é melhor, padecer aqui, ser chamada de velha? Ah, você parece uma velha. E chegar no céu? Ou ir para o inferno com as calças apertadinhas, aonde vai dançar lá no caldeirão do demônio, Tem o caldeirão do Hulk? Lá no caldeirão do demônio, rebolando, fazendo o que o diabo quer. Não, irmãos. É necessário vivermos a pureza. Um monsenhor e uma vidente que teve visões do inferno, do céu e do purgatório, a visão dos dois era a mesma coisa. Interessante. Os dois viram as pessoas no purgatório pegando fogo, porque o fogo purifica. As pessoas que cometeram o pecado da masturbação, manteram relação sexual antes do casamento, ficava pegando fogo as suas partes íntimas, até se purificar para poder entrar no céu. Então que a partir de agora nós queiramos somente a santidade de Deus, que você queira ser santo. E aí depois vocês vão ver hoje, graças a Deus, muitas mulheres já abraçaram a modéstia. E essa minha pregação é para consolar o coração de vocês que já abraçaram. Deixa falar o que quiser de vocês, estão no caminho certo. Porque vivendo a modéstia, vocês sabem o que vocês fazem? Vocês me ajudam a ser santo. Você ajuda a cada homem aqui a ser santo. Homens que estão aqui, seja sincero. Seja sincero. Vocês acham lindo ou não uma mulher que vive a modéstia no vestido com a saia? Levante a mão os homens que acham lindo.
Sejam sinceros, pode levantar a mão lá em cima. É lindo. Vocês são lindas assim. E assim para nós vocês são a Virgem Maria. Então, para voltar, né? Já que sou todo de Nossa Senhora, começo com ela e termino com ela. Ela nos alertou tudo isso em Fátima. Deixa a Mãe de Deus te modelar. Uma das moças que está caminhando na comunidade, a Juliana, nós fizemos um debate na comunidade só sobre a modéstia. E ela dizia: eu aderi à modéstia quando eu ia colocar uma roupa e parei e pensei: Nossa Senhora se vestiria assim? Não. E ela começou a mudar toda a vida dela. E é esse então o desejo do coração de Deus, com que nós sejamos castos. Mas se nós não vivermos isso que eu falei, nós não seremos castos. Nós não seremos castos de maneira nenhuma, porque nós estaremos profanando o templo de Deus, que é o nosso corpo. Nós iremos estar contribuindo para que, além de eu pecar contra o meu próprio corpo, eu levo um irmão ou uma irmã também a pecar com o seu próprio, por causa que eu estou expondo o meu corpo. Então isso é algo muito sério, muito sério. Para nós católicos, o corpo é algo bom, não é algo ruim, como os espíritas dizem. O corpo é apenas uma cadeia e você vai se reencarnar. E eu não sei que diabo de tanta reencarnação é essa, de tanto espírito que está saindo. Porque se é só reencarnação e cada dia que passa aumenta mais, eu não sei de onde está vindo tanto espírito para se reencarnar, né? Mas isso aqui é amanhã na pregação sobre as falsas doutrinas. Ficou claro os meios para nós vivermos a santidade, sim ou não? A pureza, sim ou não? Quem aqui quer ser santo, levanta a mão. Faz favor. E diga assim para ele: seja santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Diga assim para ele ou para ela: você nasceu não para ser danado ao inferno. Diga assim para ele: nós nascemos para o céu. Mas a carta aos Hebreus diz assim: buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Diga a ele ou a ela: entendeu? Sem santidade ninguém verá a Deus. Diga assim para ele agora ou para ela: Deus consagrou um povo escolhido, para que esse povo seja santo. E sabe quem é esse povo? Somos nós. Agora só, presta atenção, só quem é pecador miserável, mas que a partir de agora quer ser santo, ou seja, todos nós somos pecadores, mas aquele que quer ser santo vai ficar em pé agora. E nós vamos pedir Nossa Senhora, que foi santa, pura, uma criatura humana. A Virgem Maria não era deusa, mas foi toda santa. Através desse canto agora, fecha os teus olhos. Deixa Deus falar com você agora através desse canto. E vai desejando a santidade de vida no seu coração, na sua alma. Queira mesmo ser um homem santo, uma mulher santa. Sal e luz,
nos convida sem cessar. Ele diz a nós: olha o que Ele nos pede: seja santo. Mesmo que você tenha vivido a lama do pecado, Deus te pede. Assim como Maria Madalena, que era prostituta, que teve 7 demônios, se tornou santa. É o que eu mais quero. Seja santo. Esta é a vontade do nosso Deus. Esta é minha vontade. Seja santo. É o que Ele mais quer. É o que eu mais quero. Hoje somos este povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar. E Ele pede a nós. E pede a nós. A todos nós. Sede santo. Mesmo você que acha que não consegue, Ele pede a você. Mesmo você que veio para cá talvez arrastado pelo pecado, talvez ainda ontem você caiu no pecado da masturbação, mas Deus quer te levantar como um homem santo. Talvez você, mulher, o seu namoro não tenha sido um namoro santo, mas Deus hoje te convida a ser uma santa. Esta é minha para você. vontade, sede santo. Isso, cante agora dando a resposta. Eu vou ser santo. Eu vou ser santo no meu vestir, Senhor. Eu vou ser santo no meu olhar, no meu falar. Eu digo sim, Senhor, ao teu chamado. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Santo no seu matrimônio. Vou ser santo. Gerar famílias santas, filhos santos para Deus. Esta é minha resposta. Santo na tua vocação. Vou ser santo. Santo no teu chamado, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. Senhor, vou ser santo. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Agora você que quer viver a santidade de Deus, levanta teus braços. Vamos pedir o Espírito Santo, o santificador, que vem agora pela intercessão da Virgem Maria. Isso, Jesus.